um exercício sobre o plano agregado de produção, e aí a gente vai resolver ele junto aqui. Ele fala que tem uma empresa que tem 20 funcionários que trabalham 9 horas por dia útil, com uma produtividade de 10 peças por homem-hora, com base nos dados históricos, que sabe que a utilização é de 90%, a eficiência de 95%. E aí eu tenho os dias úteis aqui para esse período de tempo que eu vou fazer o planejamento. Então eu vou trazer esses dados aqui para o Excel. Essa sala tem aquela treta da tela, né? Eu trouxe os dados aqui para o Excel, tá certo? E aí, o que eu quero calcular agora é a capacidade de produção normal. Para calcular essa capacidade de produção normal, eu vou usar aquela fórmula. Capacidade é igual ao tempo disponível vezes a utilização vezes a eficiência. Para não ficar tendo que digitar a mesma coisa várias vezes, eu vou escrever aqui, ó, utilização 0,9, concorda? Eficiência. Vou colocar aqui 0,95. Horas por dia útil, 9 horas. Então, para eu calcular a capacidade de produção normal de janeiro, basta que eu multiplique. Eu tenho também a quantidade de colaboradores. São 20, né? Então, eu vou pegar, ó, capacidade de produção normal de janeiro é igual. O que é o tempo disponível? É quantos colaboradores eu tenho, vezes quantas horas eles trabalham por dia, vezes quantos dias eles trabalharam. Esse aqui é o tempo disponível. Tá certo? Vou travar aqui, ó, a célula relativa à quantidade de colaboradores e a célula relativa à quantidade de horas por dia útil. Isso aqui eu multiplico pela utilização e multiplico pela eficiência. Então eu achei aqui uma capacidade produtiva. Em que unidade está essa capacidade produtiva? Homem-hora. Não é isso? Para eu transformar para peças, eu posso usar o tempo padrão, que está no enunciado e é de 10 peças por homem-hora. Tá? Então, se eu calculei a capacidade produtiva, então eu vou colocar aqui, ó, tempo padrão em peças por homem-hora. Se eu calculei isso aqui, basta que eu multiplique esse valor pelo tempo padrão e agora eu tenho a capacidade produtiva em peças. Tá claro isso? Beleza. Agora o exercício também me dá informações da demanda nos 3 semestres de anos anteriores. Então, se eu pegar os 3 últimos janeiros, os 3 últimos fevereiros, a demanda foi essa daqui, ó. Vou copiar isso aqui e vou colar no Excel. Para fazer a previsão de demanda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, esses dados todos em sequência, para que eu possa plotar aqui uma série temporal desse tipo aqui, ó. Quando eu olho para esses dados, o que eu estou vendo aqui? Quais comportamentos eu estou vendo aqui? Tendência de crescimento, todo mundo vê? Sazonalidade? É isso? Concordo. Deixa eu pôr os pontos aqui. Eu estou desaprendendo, né? Beleza. Então eu estou vendo aqui uma série temporal com variação aleatória, tendência e sazonalidade. Vejam aqui que interessante, ó.
esse ponto aqui, ó, concordam que é janeiro do primeiro ano? Depois, fevereiro, março, abril, maio. Aí tem, no outro ano, janeiro, fevereiro, março, não, peraí que faltou o junho, né? Então, fevereiro, março, abril, maio, junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ok? Aí começa de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E depois eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Vocês concordam que esse ponto aqui, ó, é análogo a esse, que é análogo a esse? Vocês concordam que esse ponto aqui, ó, é análogo a esse, que é análogo a esse? Olha o jeito mais fácil de ver. Olha esse topo aqui, ó, um topinho aqui, um topinho aqui, um topinho aqui. Estão vendo? E aí eu tenho outro ponto análogo logo depois do topo, logo depois do topo, logo depois do topo, e assim sucessivamente. Qual que é o intervalo de sazonalidade? 6. Nó. E agora? Nós já fizemos intervalo par alguma vez? Expliquei como é que faz, né? Vamos fazer então. Então todo mundo consegue ver isso aqui que eu mostrei? Todo mundo consegue ver que isso aqui, ó, é um ciclo sazonal que se repete aqui, que se repete aqui. Eu tenho 3 ciclos. Tá claro? Então qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma previsão de demanda em séries temporais com tendência e sazonalidade? Eu preciso calcular a média. Então aqui são as demandas. Inserir. Aqui são os períodos. Agora eu preciso calcular a média centrada móvel. Concorda? Só que eu tenho um intervalo igual a 6. Qual que é o centro de 6? 3,5. Tá entre o 3 e o 4, concorda? Sim ou não? Então o que eu vou fazer aqui? Prestem atenção nesse operacional. Eu vou inserir linha aqui, ó. O que eu fiz? Eu inseri uma linha entre cada linha. Ok? E aí, como é que eu calculo o centro? Ó, o centro de 6 tem que ter 3 dados para cima, 3 dados para baixo, concorda? Olha ele aqui, ó. Média, 3 para cima, 3 para baixo. Faz sentido? Essa mesma média, eu vou colocar aqui, ó. Entenderam o que eu fiz? Colei a fórmula. Tá bom? Agora, eu faço a média aos pares, ó. Tá bom? Peguei esses dois e fiz a média. Vejam que o Excel, se a célula está vazia, ele não considera na média, não. Estão vendo isso? Por isso que eu pude arrastar. Então agora eu pego esse cara e colo aqui, ó. Então agora eu tenho as médias centradas móveis. Tá? Eu vou ter que apagar umas coisas nessa planilha aqui. Só como eu vou mandar ela para vocês, eu vou colar numa nova aba. Já colei, tá vendo? Aí agora, eu vou colar os dados aqui, ó. Ao invés de
Tiro as fórmulas, aí eu posso excluir essa coluna e posso excluir todas as linhas em branco. O que nós fizemos? Média centrada móvel. Entenderam? Só é trabalhoso, mas não é difícil de entender. É chato de fazer. Tá claro isso? Beleza. Agora que eu tenho a média centrada móvel, o que eu faço? Eu calculo o índice sazonal individual, concordam? Como é que eu calculo esse cara? Eu divido esse valor por esse valor. Tá claro? Agora, o que eu faço? Eu calculo o índice sazonal dos pontos análogos, não é? Que pontos são análogos? Então, por exemplo, 4. Com quem que 4 é análogo? 4 é abril, não é? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Janeiro, fevereiro, março, abril. Como é que eu poderia fazer isso de outro jeito? O intervalo é 6. 4 mais 6, 10. 10 mais 6, 16. Opa, não tem. E o 5? Qual que é o ponto análogo do 5? Então, vou fazer aqui, ó. 11. Depois, seria o 17. Não tem. E o 6? O 6 é análogo ao 12. Que seria análogo ao 18. Não tem. E o 7? O 7 é análogo ao 13. Seria análogo ao 19, mas também é análogo ao primeiro, que eu não tenho dado. Concorda? E o 8? O 8 é análogo ao 14 e seria análogo ao segundo. Ok? E o 9 é análogo ao 15 e seria análogo ao 3. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu faço a média dos pontos análogos. Então, é igual a média desse com esse. Faço até aqui e avalio, ó. Verdinho com verdinho, azulzinho com azulzinho, sei lá que cor é essa com sei lá que cor é essa, também não sei essa, e essa aqui é um verdinho mais fraquinho. Entenderam o que eu fiz aqui? Índice sazonal dos pontos análogos. Agora eu pego isso, colo aqui, pego os 3 que antecedem o início de uma nova série. Opa! Eu colei os valores, não foi? Gente, até aqui tá ok? Tá de buenas? Quer falar alguma coisa, Andy? Cuidado se não cair da cadeira. Gente, agora eu tenho o índice sazonal dos pontos análogos. Qual que seria o próximo passo? Fazer a previsão, não é isso? A previsão é dada pelo produto da média centrada móvel pelo índice sazonal de ponto análogo, não é isso? Só que a média centrada móvel, eu só tenho até o ponto 15. Olha ela aqui, ó. Estão vendo aí? É uma reta crescente, como já era de se esperar, não é? Gente, eu estou me sentindo muito sozinho aqui na frente. Fala, Cleiton, alguma coisa? Obrigado. Então, olha só. Eu vou adicionar a linha de tendência e vou pedir ele para mostrar a equação no gráfico para que eu possa calcular previsões no futuro da média centrada móvel. Olha lá a equação. É assim que eu faço a previsão da média centrada móvel.
Então eu posso jogar essa equação aqui, ó. E no lugar do x aqui, primeiro eu coloco igual. No lugar do x eu coloco vezes o período. E aí eu consigo calcular para cá e também para cá. Vejam que esses dados que eu vou pintar de vermelho são teóricos. Eu calculei com base na equação da previsão da média centrada móvel. Se eu plotar de novo, olha aqui, ó. Pô, agora eu tenho ela começando do 1 e indo até o 18, estão vendo? Só que eu quero prever os próximos 6 meses, não é assim? O que eu faço agora? Eu pego aqui e coloco assim, ó. Eu quero prever até o 24, eu arrasto a fórmula até o 24. A previsão vai ser dada pelo produto do índice sazonal do ponto análogo vezes média centrada móvel. Agora eu tenho previsões até lá embaixo. Vejam que eu posso plotar duas curvas. A curva da demanda histórica e a curva da previsão. Em azul, a demanda histórica. Quase não dá para ver, porque a previsão ficou muito perfeita. Estão vendo isso? O que eu calculei? Espero que vocês estejam vendo, ó, que daqui para trás, ó, é passado. O que nós calculamos foi essa ondinha aqui, ó, que é futuro. Tá claro? Tudo isso que nós fizemos foi para pegar esses 6 dados aqui, ó, de demanda, que eu posso, inclusive, vamos arredondar? Vamos arredondar? Previsão de demanda. Vamos arredondar sempre para cima? Na linha do é melhor sobrar do que faltar? Então, eu vou dizer, arredonda para cima essa conta aí, ó. Tá bom? E agora a previsão para os próximos 6 períodos está aqui, ó. Eu vou lá na primeira planilha e vou colar ela aqui, ó. Não, peraí que eu não posso colar ela aqui. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Vou chamar de previsão de demanda. Beleza? Tudo que nós fizemos até agora foi criar as primeiras 2 informações necessárias para a construção de um plano agregado de produção, que são previsão de capacidade produtiva, que nós calculamos e está aqui, e previsão de demanda, que nós calculamos e está aqui. Tá claro isso? Beleza. Agora eu volto lá no enunciado do exercício. Você tem custo de estoque, custo de produção normal, custo de produção extra e custo de produção subcontratada. É possível realizar horas extras em turnos de, no máximo, 2 horas por dia útil, nos quais a utilização e eficiência são, respectivamente, de 95 e 85. Então, o que eu tenho que chegar aqui no Excel e fazer? Eu agora tenho que calcular, né? Vou inserir aqui, ó, horas extras por dia útil. Quantas são? 2. Aqui, ó, utilização eu vou colocar regime normal, eficiência eu vou colocar regime extra. E aí eu vou calcular eu vou colocar aqui, ó, utilização, eficiência aqui no regime normal. Aí a utilização eu vou colocar no regime extra e a eficiência no regime extra. Qual que é a utilização no regime normal extra?
95, estão vendo aqui? E a eficiência, 85. Então eu venho cá e já coloco. Ok? Para quê? Para calcular a capacidade de produção extra, que vai ser igual quantidade de funcionários vezes quantidade de horas vezes quantidade de dias. Está aqui. Isso aqui que nós fizemos é tempo disponível, concordam comigo? Tudo isso vezes a utilização no regime extra, vezes a eficiência. Calculei isso aqui. O que é que falta? Multiplicar pelo tempo padrão. Então esse é o volume de peças que eu consigo fazer no regime extra. Tá claro? Sim ou não? Beleza. Agora nós vamos fazer o plano agregado. Qual que é a cara de um plano agregado de produção? Ele tem períodos, demanda, produção normal, produção. Isso é aquele quadro que eu escrevi no quadro aula passada. Produção subcontratada, estoque inicial, estoque final e o custo. Concorda? Os períodos vão de 1 a... Então até aqui nenhuma novidade. Esse plano é o que a gente fez na aula passada. Tá bom assim? Espera aí que esse período é aqui embaixo, né? Demanda. Eu vou colar aqui, ó. Então agora basta que a gente faça os planos. Aí vamos ver o que o exercício fala. Elabore os planos agregados considerando as estratégias acompanhamento da produção, nivelamento e subcontratação. Caso seja necessário realizar ajustes de capacidade produtiva, faça as previsões para que os ajustes sejam implantados antes da implementação do plano. O que é isso? Se a capacidade produtiva não for suficiente, faz o ajuste antes de fazer o plano. Como é que eu posso aumentar ou diminuir a capacidade produtiva nesse exercício? Como é que eu posso fazer ajuste na capacidade produtiva? Aumentar ou diminuir a capacidade? Mudando o tempo disponível. Aumentando ou diminuindo o funcionário, concorda? Porque a eficiência e utilização, você está com base nos dados históricos. Tá? Então vamos lá. Quem aí lembra das regras, espero que vocês estejam com caderno na frente ou com isso na memória, das regras para o nivelamento da produção. Como é que é o nivelamento da produção? A produção acontece a uma taxa constante. Não é isso? Essa taxa é calculada com base em tudo que eu tenho que produzir, dividido pelo tempo que eu tenho para fazer. Não é isso? Então, por exemplo, vou calcular aqui a taxa. Taxa da produção nivelada. Qual que é o total que eu tenho que fazer? É a demanda, não é? Sim ou não? Tem estoque inicial? Fala no enunciado? Então eu vou considerar que é zero. Faz sentido? Quanto tempo eu tenho para fazer essa demanda? Eu posso dividir por 6 meses? Não. Por que não? Porque de um mês para o outro, eu mudo a quantidade de dias úteis, concorda? Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada?
Então eu vou dividir por dia útil, porque quantas horas eu trabalho por dia? 9 horas. Independente do dia da semana, do mês que eu trabalho 9 horas por dia útil. Então minha capacidade produtiva de um dia para o outro não muda. Então eu vou dividir aqui, ó, a soma da demanda dividida pela soma da quantidade de dias úteis. O que eu achei aqui? Uma taxa em peças por dia. Para eu produzir nivelado, o que eu tenho que fazer? Pegar essa taxa de peças por dia e multiplicar pela quantidade de dias que eu tenho naquele mês. Então essa é a previsão de produção para esses meses. Tá claro? Olha aqui que legal. Se eu fizer um gráfico aqui, ó, parece com aqueles gráficos que a gente desenhou, não parece? Eu estou vendo a demanda em azul e eu estou vendo a produção independente da demanda. Tem um pico aqui, um fundo, né, que é o quê? É justamente fevereiro, olha. Capacidade produtiva de fevereiro é bem menor. Fevereiro tem menos dias úteis e costuma ter mais feriados. Então vamos lá. No nivelamento, eu posso ter produção extra? Não. Então suponhamos que vocês estão fazendo uma prova. Você já vem aqui no nivelamento e coloca 0, porque dá uma vontade louca de colocar alguma coisa aqui e errar. Então a regra do nivelamento é, não pode ter produção extra, bota 0. Pode ter subcontratação? Não. Bota 0. O estoque inicial é 0. E o estoque final? Vou pôr uma fórmula. Estoque final é igual. Estoque inicial mais produção subcontratada mais produção extra mais produção normal menos demanda. Isso foi o que nós escrevemos no quadro, não foi? Está aqui o estoque final. Tem uma coisa me incomodando aqui. Eu vou pegar essa produção e vou arredondar. Pode ser? Total que eu tenho que produzir, que nesse caso é igual a demanda, dividido pelo total de dias que eu tenho para produzir. A soma dos dias úteis. De todos os meses. Estou fazendo planejamento para 6 meses, eu pego os dias úteis nos 6 meses. Tá bom? Essa fórmula é igual para os 6 meses e o estoque inicial de um período é igual ao estoque final de um período anterior. Concordam comigo? Está pronto o planejamento. Lá no final faltam 3 peças. Por que faltam 3 peças? Porque a gente arredondou para baixo. Isso acontece na vida real. Pô. Foi arredondando para baixo e faltou lá no final. Então, na prática, o que você faz? Você pega e acrescenta essas peças aqui em algum lugar. O que eu preciso ver agora? Eu sou capaz de fazer esse plano? Eu tenho capacidade produtiva para fazer esse plano? Vamos ver as capacidades produtivas aqui, ó. Janeiro, 33.858. Olha quanto eu estou prevendo de produção normal. 39.572. Fevereiro, capacidade, 26.163. Produção planejada, 30 mil. Eu não consigo produzir isso. Tá claro isso? Quantas peças que eu consigo fazer por dia útil? Alguém tem alguma ideia de como calcular isso? Qual que é a capacidade de produção normal por dia útil? Dá para calcular, ó. Capacidade de produção normal
por dia. Eu posso pegar a capacidade de produção normal e dividir por dia. Tá bom? Por dia eu consigo fazer 1.539 peças, concorda? Qual que é a taxa que eu precisaria para nivelar essa produção? 1.798. Aí vem essa parte do exercício aqui, ó. Caso seja necessário realizar ajuste na capacidade produtiva, faça as previsões para que eles sejam implantados antes do plano. O que eu tenho que fazer? Contratar gente ou demitir? Quantas pessoas eu tenho que contratar? Não pode. Não, não porque nós estamos na estratégia clássica, que fala nivelamento, você não faz hora extra nem subcontratação. Seria muito razoável o que a Anne falou, que você falou, pô, vamos ver o custo disso aí, de repente ao invés de contratar, você faz hora extra. Tá? Depois nós vamos fazer um modelo genérico que calcula isso. Quanto que uma pessoa faz por dia? É a capacidade de produção normal de uma pessoa por dia. Eu posso pegar isso aqui e dividir por... Quantos funcionários eu tenho? Um cara faz 76,95 peças por dia, concorda? Quantos caras eu vou precisar para fazer essas peças todas aqui, ó? Igual isso dividido por isso. Quanto que deu? 23,38. 23 ou 24? 24. Quantos funcionários eu tenho? 20. Então, para fazer o meu plano de produção, usando a estratégia de nivelar a produção, eu preciso, antes de janeiro, de contratar 4 pessoas. Faz sentido? Ao contratar 4 pessoas, eu posso calcular nova capacidade de produção normal. Vai ser igual 24 vezes 9 vezes a quantidade de dias úteis. Concorda? Vezes a utilização vezes a eficiência. Então agora eu tenho as novas capacidades produtivas. Vejam que agora elas são todas maiores que isso aqui, ó. Tá bom? Para evitar que falte 3 peças no final, o que eu faria? Nesse último mês aqui, ó, ao invés de produzir 35.975, eu produziria 35.978. Tá bom? Dá para fazer? Dá, ó. A capacidade é 36,93. Então eu colocaria aqui, ó, 78 e aqui ia ficar zerado. O que está faltando para eu calcular aqui? O custo dessa estratégia. Deixa eu ver os parâmetros de custo aqui. Produção, o estoque, 20 centavos por unidade. Produção normal, 35. Produção extra, 42. Subcontratada, 45. Então eu vou colocar aqui no Excel. Vou criar mais linhas aqui para colocar custo de produção normal, custo de produção subcontratado. Qual que é o custo da produção normal? 35, 42 e 45. 35, 42 e 45. E eu ainda tenho o custo
unitário mensal estoque, que é 20 centavos? Ok. Tem custo de atraso? Não, né? Não. Beleza. Agora, gente, o que eu faço? Eu vou colocar aqui na célula do custo, ó. É igual. Primeiro custo é produção normal. Vai ser quanto que eu fiz de produção normal vezes o custo de produção normal, que é 35. Tá claro? Mais o custo da produção extra, que é esse, vezes custo de produção extra, que é 42. Mais a quantidade subcontratada vezes o custo de subcontratação, que é 45. Mais o custo de estoque. Como é que calcula o custo de estoque? Estoque final mais o inicial dividido por 2 vezes o custo de estoque. Tá claro? Tá aqui o custo para cada mês. Posso inclusive colocar aqui, ó, custo total igual a soma desses caras aqui. 7.804.000. Beleza? Pois não. Não, aqui nós estamos trabalhando com agregado. Então, se a sua empresa ela tem 5, 6 setores para fazer esse produto, está todo mundo aqui dentro. A setorização a gente faz depois no plano mestre de produção. Tá bom? Alguma dúvida? O que nós vamos fazer agora? Um plano agregado de produção para o acompanhamento da demanda. Ah, gente, espera aí que tem um detalhe aqui, ó. Tá errado. O que está errado? Se o estoque é negativo, quanto que é o custo de estoque? 0, né? Não é isso? Então vamos lá. Produção normal. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Aqui, ó. Tá vendo lá em cima onde eu estou mexendo? Produção normal, produção extra, produção subcontratada. Essa parcela aqui é estoque, não é? Aí eu vou fazer o seguinte. Se, abro parênteses, esse cara aqui, ó, o estoque final, é menor do que 0, então o custo é de estoque 0. Se não, eu faço essa conta aqui. Entenderam isso? Porque senão o estoque está negativo, eu multiplico pelo custo de estoque e eu vou fazer um custo negativo. Vai ser bom ter estoque negativo. Vou mudar e aí o custo tem que aumentar um pouco. Ok. Agora vamos para o nivelamento da produção. Vou apagar tudo aqui. Essas fórmulas aqui eu vou deixar. Deixa eu ver se o custo está funcionando. O custo já está funcionando porque ele travou as células lá, tá vendo? Beleza. O que eu vou fazer com... Qual que é a regra do acompanhamento de demanda? Qual que é a regra? Em cada período você tem que produzir a demanda toda. Se a sua produção normal não for capaz, você faz na produção extra. Tá claro isso? Então eu faço o seguinte, ó. No primeiro mês, demanda 35.603. Qual que é a minha capacidade de produção normal? 33.858. Então olha só, eu já vou copiar e vou colar a produção normal lá
Peraí. Porque dificilmente eu não vou usar. Vocês estão vendo aqui, ó, que todas as demandas são maiores do que a produção normal, estão vendo? Como é que eu faço para atender o resto? Eu faço com produção extra. O que está acontecendo? Eu ainda tenho estoque negativo em alguns períodos. Concorda? Isso pode acontecer no acompanhamento de demanda? Não, né? O que está acontecendo aqui? Olha, no primeiro mês eu faço 33.858, que é o máximo que eu posso fazer de produção normal. E o que falta para eu não ficar negativo no meu estoque, eu faço de produção extra. Então, quanto está faltando aqui? 1.745 peças. Eu faço só 1.745. Essa alternativa, essa estratégia, não pode ter estoque negativo. Tá claro? Beleza. Aí no mês seguinte, eu faço só 26 mil, que é a capacidade que eu tenho, mas fica faltando, quanto fica faltando? 12 mil unidades. Qual que é o máximo que eu posso fazer no regime extra? 5.491. Quando eu coloco para fazer 5.491, faltam 6 mil peças. Oi? Não pode, porque é acompanhamento de demanda. É a regra. Não pode. Você vai pôr no estoque, não pode. Não pode ter alteração no nível de estoque. Por mais duro que isso possa parecer. Tem que contratar mais gente. Tá claro? Aí o que eu posso fazer? Posso pegar, lembram lá da nossa capacidade de um cara por dia? Esse cara aqui, ó. Então eu vou colocar assim, ó. Capacidade normal com 11 funcionários. Capacidade extra 11 funcionários. Aí eu pego e faço assim, ó, igual. Não, porque não é 11 não, é 21. Eu estava na cabeça que eram 10, são 20. Então eu pego e faço igual 21 vezes. Oi? Não, 20 eu já calculei. 20 e 24 eu já sei. Então, por exemplo, como é que é, Stefano? 4 por nivelamento. Acompanhamento eu não sei. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu vou pegar o 24. Oi? Gente, calma. Calma. Tá tudo gravado. Eu vou pegar a capacidade para 24 que a gente calculou aqui, ó. Capacidade de produção normal com 24, lembra? E aí eu posso usar essa capacidade, ó, aqui, ó. Igual. Arredondar para baixo essa capacidade aqui, ó. Aí, gente, olha só. O que acontece com 24 funcionários? No primeiro mês, eu preciso fazer produção extra? Preciso? Não. Onde está o erro aqui? Ah, não, não. Aqui não é 4.062, não. Ah, isso aqui, gente, é por dia. Tem que multiplicar agora. É igual a arredondar para baixo esse vezes
dias úteis. É isso mesmo? Espera aí, gente, que agora eu viajei. Que conta é essa aqui, ó? 24 funcionários vezes 9 horas por dia, vezes... Não, não é por dia, é por mês, ó. Porque o que é o B18? O B18 é a quantidade de dias úteis, estão vendo? 24 funcionários, 9 horas por dia, 22 dias, vezes a utilização, vezes a eficiência. Onde, o que está faltando aqui? Vezes o tempo padrão. Concorda? Então, agora sim. Agora, sim. Então, ó, no primeiro mês está sobrando 5.026 peças. Eu poderia produzir 35.603. No segundo mês está faltando 7.000 peças mais ou menos, não é isso? Espera aí, gente, o estoque final continua tendo que ser 0. Ah, eu pus na produção extra. Na verdade, eu tenho que colocar aqui, ó. 35.603. Eu produzo exatamente o volume. No segundo mês, faltam 6.770 peças. Eu consigo fazer 6.770 peças no regime extra? Vamos calcular. Quantos funcionários eu tenho? 24. Não é isso? Quantas horas eles podem fazer extra por dia? 2. Qual que é a utilização do regime extra? 0,95. Qual que é a eficiência? 0,85. Quantos dias úteis eu tenho em fevereiro? 17. Qual que é o tempo padrão de cada peça? 10. Esses caras conseguem fazer 6.589. Eu preciso de 6.770. Vou ter que contratar mais um. Concordam? Beleza, então eu vou jogar tudo fora e vou calcular. Ainda bem que a gente não calculou com 21, né, Rodrigo? Vamos logo com 24 para ver que a gente precisa, na verdade, de 25. Capacidade, 25 funcionários. Aí eu pego igual 25 vezes 9 horas por dia, vezes a quantidade de dias úteis. Espera aí que os dias úteis eu não quero travar, não. Vezes a utilização no regime normal, vezes a eficiência, vezes o tempo padrão. Agora essa é a minha nova capacidade produtiva. Como eu estou trabalhando com o número inteiro, eu vou arredondar para baixo, porque é a capacidade. Então, olha só. Com essa capacidade, vai mudar a quantidade de peças que eu vou fazer no primeiro mês? Não. No segundo vai mudar? Vai, eu posso fazer 32.703. Concorda? Quanto que falta? 5.462. Eu tenho capacidade para fazer? Tenho. Eu preciso calcular? Não preciso calcular. Por que eu não preciso calcular? Porque na outra simulação que a gente fez, com 24 funcionários, eu conseguia fazer 5.500 e alguma coisa, não conseguia? Com 25 eu tenho que conseguir fazer mais do que isso. Ah, professor, deixa de ser preguiçoso, calcula. Tá bom. Vamos calcular. Produção normal. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 25 funcionários, mas para produção extra. Então agora eu tenho essa fórmula aqui. Só que, ao invés de ter 9 horas, quantas que eu tenho? 2. Ao invés de ter 95 de eficiência, eu tenho 85. Ao invés de ter 90, eu tenho 95. Concorda? Então isso aqui é o volume que eu consigo fazer de produção extra. Olha, dá para fazer 6.800. Então, eu consigo fazer essas 5.462 que faltam e zerar o estoque.
Tá claro? No mês seguinte, março, a demanda é 39.427. Dá para fazer ela toda com produção normal, estão vendo aqui? Ok? No mês seguinte, demanda 38.045. Eu posso fazer até 42, então 38.045. No mês de maio, 36.623. Eu posso fazer 42, então 36.623. E no mês de junho, 38, eu preciso de 35, então esse é o resumo do acompanhamento de demanda. Tem subcontratação? Não, não tem. Fechou. É melhor subcontratar ou fazer nivelamento da produção? Subcontratação, 7.845. Nivelamento, 7.807. Até aqui é o nivelamento. Tá bom? Beleza. Vamos agora para a estratégia de subcontratação. Ok? Qual que é a regra da subcontratação? Na subcontratação pode ter produção extra? Não. Na subcontratação também não pode ter alteração no nível de estoque, não é? Qual que é a regra? A produção acontece a uma taxa constante. Essa taxa é igual à menor taxa para atender um mês. Então, por exemplo, qual que é a taxa de produção que eu preciso para janeiro? É igual à demanda de janeiro dividido pela quantidade de dias úteis que eu tenho em janeiro. Está aqui, ó. E fevereiro, e março, e abril, e maio, e junho. Então é isso. Qual que é o menor de todos? Menor taxa. 16.022. Não, 1.600, 2.200, 1.800, 1.700, 1.664, 1.700. Todo mundo concorda que a menor taxa é a taxa de janeiro? Tá certo? Então eu vou produzir essa taxa constante todos os meses. Então eu faço igual esse valor vezes os dias úteis. Tá bom? Aqui também a gente vai arredondar para baixo. E aí, gente, nos meses que falta peça, o que que eu faço? Terceirizo. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Subcontratação aqui, 10.654. Aqui, 5.443. Aqui, 2.442. Aqui, 1.020. Aqui, 2.816. Acabou. Qual que é o preço dessa estratégia? 8.030.000. Que é maior do que as outras duas. Então, dentre as três aqui, a gente fica com nivelamento de produção, concorda? Uma última pergunta com relação a esses planos. Na subcontratação, eu trabalho com a capacidade produtiva mais baixa, porque eu terceirizo parte da produção. Eu preciso de 20 funcionários? Qual que é a taxa que eu vou trabalhar? Não é essa taxa? Quantos funcionários essa taxa precisa? 1.600 peças dividido por... Lembra daquele 79 lá? 76? Eu preciso de 21 funcionários. 22. Eu dividi a demanda do mês pela quantidade de dias úteis. Então, até aqui, eu preciso de contratar 2 funcionários. Concorda?
Ok? Vou pausar o vídeo porque ele já tem quase 1 hora. Tá bom?